Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e te convidar a voltar ao Salmo de número 95. Nós, na terça-feira, fizemos a leitura dos últimos versículos, do versículo 7 ao 11 destes salmos, e eu chamei a atenção que a palavra-chave era a palavra coração, que nós descobriríamos algo sobre o sentimento de Deus em relação ao seu povo, e pensando em falar sobre os dois versículos que mencionam, que explicam a realidade que Deus fala sobre o coração, e na verdade não era o coração de Deus, mas o coração do seu povo, das pessoas. Nós usamos o tempo para falar na primeira parte, porque Deus nos abençoou, foi uma meditação muito gloriosa, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz com Jesus por ter aprendido nessa primeira parte, mas hoje então nós vamos estar terminando, porque encontrei muito importante esta meditação, pelo menos para o meu coração, e eu vou compartilhar com você. Portanto, vamos voltar a ler, por que não, do versículo 7 ao 11 de Salmos 95, e com isso nós estaremos terminando este salmo. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Pois bem, nós quando, na última meditação sobre este Salmo 95, nós falamos sobre a questão de não endurecer os nossos corações, e essa meditação, como o próprio salmista aí relacionou com um caso histórico que aconteceu em Meribá. E se você não teve a oportunidade ainda de assistir este devocional, então eu te convido a voltar a assistir depois de ouvir. São relacionadas, mas você pode ouvir depois. Muito abençoado sobre não endurecer os nossos corações nessa meditação sobre o que aconteceu ali em Meribá. No entanto, o texto continua, e o segundo versículo que fala sobre o coração é o versículo 10, olha aí. Deus diz estar desgostado com esta geração, é um povo que erra de coração. Está aí a segunda aparição da palavra coração relacionada com o povo de Deus, e ele diz é um povo que erra de coração. Mas olhando para trás, para Deus chegar a esta conclusão aí, nos versículos que antecedem, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro aqui, no versículo 9, ele diz, olha, os vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. E este vai bem com o contexto que nós estudamos lá, que no deserto foi um tempo da vida do povo de Deus, da nação de Israel, que eles puderam provar a Deus, como a gente diz, provai e vede, né, que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor tem poder, provai e vede que Ele é todo-poderoso. E verdadeiramente, desde a saída do Egito até aquele caminhar no deserto, Israel pôde provar, né? Eles viram a obra da mão de Deus atuando grandemente, e é isso que Deus contextualiza agora no que nós estamos observando neste texto, né? Ele diz os vossos pais, ele está falando com uma geração da anterior, ou seja, aqueles que tiveram lá no tempo da saída no deserto. Aqui o salmista está chamando a atenção de uma outra geração que veio depois, e por isso este salmo se torna muito aplicável para nós, porque o salmista se refere a uma geração anterior e está em usar esta referência chamando a atenção desta geração aqui agora. E nós podemos aprender algo porque nós somos uma outra geração que também veio depois daquela que ele está mencionando. E Deus daquela geração primeira, da geração do deserto, diz, olha, eles viram a minha obra. Eles me testaram, né? E Deus mostrou provas enormes ali, incomparáveis inclusive, daquilo que ele é. No versículo 10 ele usa um tempo, ele menciona um tempo. Você viu aí quantos anos está escrito neste versículo? 40 anos, diz Deus. 40 anos estive desgostado com esta geração. O que eu aprendo aí que me chama atenção? Deus
ficou triste, desgostado com a geração do deserto por uma totalidade de 40 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é longânimo. Quer dizer que Deus tem paciência conosco. Não no sentido de aguentar o pecado, não no sentido de aguentar a incredulidade, mas de dar oportunidade. Claro que você vai ver no finalzinho aqui que a mão de Deus pesou sobre eles, ou seja, Deus não se deixa escarnecer, ponto. Esta é uma realidade, às vezes a gente quer escapar disso e não podemos nem poderemos. Deus não se deixa escarnecer. O que nós semeamos, nós vamos colher. O caminho que nós trilhamos mesmo dentro do Evangelho, nós vamos colher do fruto do caminho que nós estamos trilhando. No entanto, neste processo, em tempo algum, o povo agradou verdadeiramente a Deus, e nós vamos olhar o porquê agorinha, mas eu quero primeiro chamar a atenção do tempo, mostrando que a paciência, a longanimidade de Deus. E quando a gente olha para que Deus foi longânimo com outras pessoas, às vezes a gente diz até como quem rindo-se de Deus, como quem ele foi um bobo, de ter tanta paciência com aquela geração incrédula e de esperar ainda que aquela gente desse fruto. No entanto, quando nós viramos esta realidade da história para a nossa vida, quando o amor e a paciência de Deus é voltado para a minha pessoa, para a sua pessoa, nós queremos um Deus muito paciente. Porque no dia que nós estamos fortes, no dia que nós estamos sendo usados por Deus, em algum tempo da nossa vida que nós estejamos priorizando a obra do Senhor, isso não faz diferença. Mas alguns de nós provou momentos que nós traímos o nosso Deus, que nós estivemos vivendo um evangelho que não é o evangelho da sua palavra, que nós vivemos semelhante a estas palavras que ele vai usar aqui, que eles erravam de coração. Talvez alguns de nós hoje mesmo nos encontremos diante de Deus, porque essa é a beleza da palavra, de nos fazer enxergar a realidade de Deus. Nós, se não a tivermos, enxergamos somente segundo a nossa ótica. E, diga de passagem, muitas coisas que para Deus não está bem, na nossa ótica pode parecer bem. Nós dizemos, não tem nada de errado com isso. No entanto, diante de Deus, algo pode estar errado. E estava e esteve errado com aquela geração. E Deus teve paciência, e Deus continuou a mostrar sinais, e Deus esteve com eles, ainda que um dia ele falou, não vou mais. Aleluia. Mas o líder, o homem que ele escolheu para estar diante do povo neste dia, rogou a Deus e diz, não nos faça ir sem a tua presença. Sem a tua presença eu não ando nem um passo. E aquele homem foi aquele que Deus escolheu para a liderança do seu povo aqui na terra. Amém? Então, 40 anos com um povo que errava diante dele, erro de coração, é muita paciência. Mas este é o nosso Deus, volto a dizer. Não significa que ele passe por cima, não significa que ele seja verdadeiramente bobo. Não, ele não é bobo, ele não é tonto, ele não se deixa escarnecer. No entanto, ele é paciente, ele é longânimo. E por quê? Porque ele nos ama. Aleluia. Nada de especial havia em Israel, como nada de especial há em nós para agradar a Deus. Ele tem quem o agrade, ele tem quem o adore, ele tem quem o exalte nos céus, aleluia, todo o tempo. Para isso ele não precisa, ainda que devamos fazer, mas não é a sua necessidade, mas por amor. Ele é paciente. Mas aí ele diz, este é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. E eu parei para pensar nisso, fiquei alguns minutos aqui pensando, o que significa isso, errar de coração? A primeira coisa que eu descubro é que a gente só conhece o nosso coração na adversidade. Por causa disso, eu imagino que o salmista menciona lá o caso de Meribá, quando eles tiveram sede num deserto, faltar água, num deserto não ter, porque você olha para um lado e para o outro e não tem de onde. Você caminha mais para frente e não acha, não vê, não tem horizonte, não tem nada. Mas é na adversidade que o nosso coração, a verdade do que está dentro é provado. Nos dias de abundância, nós não provamos quem somos.
Nos dias das bênçãos, nós não conhecemos o nosso coração. O coração do povo se descobriu, foi descoberto por Moisés, por Deus, claro que Deus conhece. Mas no dia da adversidade. Porque no dia da adversidade, nós podemos duvidar, que foi uma das coisas que aconteceu. A incredulidade feriu a Deus, ofendeu a Deus. Um Deus que já tinha dado provas, e esse foi o centro da nossa meditação passada neste salmo. Um Deus que já tinha dado tamanhas provas, jamais o povo podia duvidar da sua presença, duvidar de que era projeto dele tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. A incredulidade magoou o coração de Deus. E isto só vem à tona. Então, o coração que erra diante de Deus, portanto, um coração incrédulo, só aparece na hora da adversidade. Porque quando nós estamos bem, nós dizemos e pensamos e acreditamos que temos fé. Mas na hora que a enfermidade chega, na hora que o problema parece que não soluciona nunca, como ali faltou água, nós dizemos agora, será que Deus está conosco? E duvidamos e somos incrédulos. É na hora da adversidade que eles quiseram apedrejar a Moisés. A culpa é tua. Você que nos tirou disso, você que fez aquilo, o homem de Deus nessa hora, o irmão, a irmã, todo mundo, desde lá de Adão. Quando Deus falou com Adão, na mesma hora ele diz, a mulher que tu me deste. Não é assim? Então, na hora que nós somos apertados, na hora que algo acontece, na hora que Deus nos coloca na esquina e pergunta e questiona, nós passamos a bola para outro. Diz, o problema é da mulher, o problema é disso, o problema é do pastor. E é exatamente na adversidade, é exatamente na hora do problema. Mas qual é o coração desta pessoa? É alguém que olha para dentro e clama? É alguém que olha para dentro e chora diante do Senhor? É alguém que olha para dentro como Jó e diz, eu vim nu e volto sem nada, bendito seja o nome do Senhor. Eis um coração perfeito diante de Deus. Mas qual é o nosso coração? O de Jó ou dos israelitas? Que na hora que nos colocou numa situação impossível e difícil, a culpa é do pastor, a culpa é da irmã, a culpa é do meu pai, a culpa é desse ou daquele. Apedrejaram Moisés. E por último, onde eles erraram de coração, lembrando assim rapidamente, quiseram voltar ao Egito. Naquela jornada, quando faltou comida, quando faltou alguma coisa, eles disseram, esse Moisés que nos tirou, ai, que saudade do tempero, das coisas, da comida, vamos eleger alguém, vamos voltar ao Egito. Aí estavam os seus corações. Eu quero estar onde esteja a abundância, não importa que seja no mundo, não importa que seja escravo de Satanás, porque este povo aqui era escravo de Faraó. Uma escravidão física, mas muito cruel, muito cruel. Ainda assim com uma lembrança vívida, porque não tinha passado outra geração, era a mesma. Então eles tinham uma lembrança muito real do que eles viveram no Egito. Ainda assim, tiveram coragem diante de Deus e de Moisés, que foi o líder que Deus levantou, de dizer, vamos eleger alguém para a gente voltar. Mas é na hora da adversidade que o nosso coração é provado e se vê o erro dos corações. E estes desejaram voltar, porque preferem ter dinheiro no mundo do que estar debaixo da mão de Deus poderosa. Preferem comer a escravidão e viver escravos do diabo do que viver na liberdade em Cristo, mas viver dando, servindo, ministrando ao Senhor. Então é por isso que Deus disse, foram 40 anos que eu estive desgostoso com aquela geração. Por quê? Porque é uma geração que erra de coração. Mas Deus diz a segunda coisa, que é uma geração que não tem conhecimento dos meus caminhos. Conheciam a lei, ouviram a lei, Moisés lia a lei, Moisés falava a lei, Moisés julgava usando a lei que Deus deu, mas Deus disse àquela geração por 40 anos, eu percebi isso, o coração deles mudou nada. Que verdade, né, irmãos? Graças a Deus que não seja para todos, mas que nós possamos vigiar o nosso coração, porque humanamente somos tão tentados como eles foram para isso, mas que Deus nos guarde
e purifique o nosso coração. E eu conhecer os caminhos de Deus, conhece a palavra, menciona versículo, conhece história, fala da profecia, fala do futuro, todo o vocabulário, mas pergunta, conhece, e o conhecimento que a Bíblia nos ensina é o conhecimento experimental, o conhecimento válido para Deus não é na teoria, é um conhecimento prático. Deus não recebe amorzinho de teoria. Quem Deus reconhece de amor é um amor pragmático, e quer conhecer o amor pragmático, leiamos 1 Coríntios 13, que isso prova, é que aquilo que nós dizemos, aquilo que nós reconhecemos da lei tem que ser praticado. E Deus disse, eles não conhecem os meus caminhos, porque o caminho de Deus é apertado. O caminho de Deus tem dificuldades. O caminho de Deus, apesar de sabermos que Deus está com ele, de vermos as glórias e as maravilhas, Deus permite também, exatamente para vermos as glórias, as provações. Se o mar vermelho não estivesse na frente, ninguém jamais veria o poder de Deus para abrir aquele corredor fantástico. Se a doença não tivesse chegado, ninguém ouviria o grande milagre de cura. Aleluia! E assim por diante. No entanto, nós entendemos que o caminho de Deus não é pétalas, não é somente rosas, não é somente maravilhas. Estando neste mundo, o caminho de Deus é apertado em todos os sentidos. Mas para mim é o melhor, não só porque o final ele leva à salvação, mas porque este Deus está comigo e disse, não te desampararei, nem te deixarei. Eu não troco um dia na casa do Senhor por 1000 anos fora dela, assim como dizia o salmista. Eles não conheciam o caminho, os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são opostos aos do mundo, no mínimo muito diferentes. Muitos de hoje dizem, eu estou no caminho de Deus, mas estão caminhando igualzinho. Corpo, estética, alma, ética, sentimentos e às vezes até espírito com o mundo. A estes, Deus diz, eles não conhecem. E a verdade é essa. Muitas vezes não é nem em dizer maldade, não tiveram experiência de salvação e não conhecem o caminho de Deus experimental. Pensam que o que estão vivendo está bem. E como solucionar, eu tenho me perguntado isso, a solução é única, que os verdadeiros servos continuem anunciando a palavra de Deus que é verdadeira, ela é a verdade, ela é o caminho. Mas se os pregadores se calarem, se os ensinadores se calarem, as pessoas não saberão mais, não reconhecerão mais, a não ser que por si só se lancem as escrituras sagradas para conhecer. Mas aqueles não conheciam o caminho, porque o caminho é oposto ao mundo. O caminho de Deus é de fé e não de vista. Outra dificuldade. Nós queremos ver que está seguro, mas o caminho de Deus é de fé. Nós queremos ver a terra ali, mas Deus diz, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você não sabe onde é, não tem mapa, não mostrou, não sabe quanto tempo vai demorar. Este é o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho de fé e não de vista, mas nós não gostamos disso. E Deus diz, esta geração não conhece. Nós queremos a vista, nós queremos ver o dinheiro, nós queremos ver a entrada, nós queremos ver o casamento, nós queremos ver a bênção, nós queremos ver tudo. E se demora um dia, a gente já está perguntando, Deus, até quando? O caminho de Deus é eterno, diz valores de cima e não terrenos, valores eternos. Os caminhos de Deus são de valores eternos. O que é valor para Deus não são as coisas deste mundo passageiras, são as coisas eternas, até porque o que passa aqui é rápido. Está sofrido, mas é rápido. Parece demorado, mas é rápido. E o Senhor está conosco. Quem conhece o caminho de Deus experimentalmente, entende pouco a pouco o porquê de Deus fazê-lo. Como mencionamos aqui, é de fé e não de vista, é das coisas de cima e eternas. E a gente só tem essa visão quando a gente conhece, experimenta
o caminho de Deus, porque a gente começa a entender, Deus faz assim porque a prioridade dele não é essa, é aquela. Aí faz sentido, mas só faz sentido, só entende o porquê quem se dá um relacionamento com ele. Um relacionamento de servo, um relacionamento de filho, querendo conhecer ao Senhor. Não alguém que ostenta como os israelitas. Ah, não deu certo aqui, então vamos eleger, vamos voltar, vamos fazer, vamos apedrejar. Não! Vamos nos humilhar diante do Senhor, aleluia, porque este é um coração que não erra, este é alguém que conhece os caminhos de Deus, ou vai pelo menos, pouco a pouco conhecendo, e aí ao conhecermos, nós vamos entendendo pouco a pouco o porquê, através do relacionamento com Deus, e aí vai ficando mais fácil. A gente, porque tem esse relacionamento com Deus, vai entendendo porque Deus está me permitindo passar por isso, deve ser ou porque Ele está me provando, ou porque Ele tem a porta aberta em outro lugar e eu não estou vendo. Tudo bem, eu vou andar pela fé, eu confio no Senhor, eu vou adiante, não há problema. Meu esposo sempre, ele ri porque o nosso pastor sempre diz, está tudo certo. A gente vai falar às vezes um problema para ele, ou alguém coloca uma situação... E ele olha para diz assim, não, meu filho, se preocupe não, está tudo certo. E ele, às vezes, na nossa intimidade, ele tá falando, mas por que o pastor fala isso, né? E depois ele começou a se questionar no sentido da fé, ele, e com ele mesmo, né? Agora, na sua vivência, na fé e na realidade da igreja e tudo. E ele disse, tem que ser uma fé muito grande. E aí ele começou a conectar com a vivência do pastor, com as outras respostas, com a postura da pessoa, e é isso. Quem tem este relacionamento, quem sabe o porquê, entende e crê que está tudo certo. Porque Deus está não só adiante, mas conosco, quem não erra no caminho, aleluia, quem não erra de coração e quem conhece o caminho de Deus, age assim. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a trilhar este relacionamento com Deus, a trilhar este caminho que é tão diferente do mundo, aleluia, mas para alcançarmos a cada dia mais um coração achegado a Deus, para que não chegue a acontecer como isso, de Deus viver entristecido com uma geração que não o conhecia, os seus caminhos, estar desgostoso, não é porque o coração deles estava errando diante deles. Que Deus nos ajude a ter um coração direto, perfeito, não é? Perfeito é uma palavra forte para nós dizermos, mas enfim, neste caminho de relação verdadeira, querendo conhecer ao Senhor. Eu agradeço a Deus por você que a cada dia se esforça, né? Eu só posso imaginar como muitas vezes, né, no cansaço, muitas vezes passou a hora, muitas vezes porque esqueceu, muitos começaram, às vezes eu vejo os números e eu já sabia disso desde o princípio que eu coloquei este devocional. E é uma realidade nas nossas vidas, mesmo aqueles que não fazem aqui o devocional, que não vêm aqui, na sua vida individual, que tem o devocional, é uma luta diária. E muitos desistem, até querem, não é? Mas que Deus nos ajude, eu agradeço a Deus, porque tem dado força a mim, você mesmo acompanhou nesta última semana, não é? Com altos e baixos, e a gente voltou com um vírusinho de presente aqui com a família, já sabe, quando um está com um vírusinho, já deixa meio de baixa, mas quando tem criança, parece que a baixa é maior, porque tem que estar cuidando de um ou de outro, mas graças a Deus que com tudo, irmãos, até aqui o Senhor nos tem ajudado e nos tem abençoado com a sua palavra. Amém?